Todo dia tá igual. Tu já teve essa sensação? Tu acorda, trabalha, come alguma coisa, olha a rede social e quando tu vê, o dia já acabou e tu precisa descansar. Aí vem aquela sensação estranha, minha vida tá meio parada. Mas será que ela tá parada mesmo ou será que tu tá atravessando cenas importantes sem olhar direito para elas? E se tu não me conhece, eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu falo sobre como apreciar uma vida simples, mas cinematográfica. Esses dias eu tava andando na rua, tava bem frio, eu precisava ir do ponto A ao ponto B e tava com a cabeça um pouco reclamona, sabe? Tava dizendo, nossa, que frio, não me esquento nunca, tô caminhando já tem 7, 8 minutos e ainda não me esquentei. E o sol não aparece, ele fica aparecendo só em feixes, assim, entre os prédios. E eu comecei a entrar numa espiral de reclamação e pensar, nossa, mas que rotina sem graça é essa, né? Só que aí, uma hora eu parei e eu tirei uma foto. A foto nem ficou tão bonita. Mas o que eu tinha visto ali mudou todo o meu dia. A foto mostrava nada mais nada menos que um espaço entre os prédios com o sol no meio. E foi só isso. Eu fiquei ali um pouco pensando, eu não tô com pressa, eu tenho tempo para chegar lá no lugar, eu sei que eu vou chegar a tempo. Vou ficar um pouco aqui no sol, me aquecendo, prestando atenção, olhando as outras pessoas passarem, né? Daí me escorei num cantinho e fiquei pegando aquele sol ali, vendo como ele passava pelos prédios e como aquilo dava uma cena bonita, sabe? Uma cena de pausa, de calmaria entre uma rotina que estava me estressando por pouco motivo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como talvez a tua rotina não esteja sem graça, talvez falta um olhar um pouquinho mais cinematográfico para ela. E esse pode ser o primeiro passo para que tu volte a olhar para a tua vida. E aqui vale pensar que aquelas pessoas que dizem que odeiam a própria vida, não necessariamente odeiam a própria vida. Elas odeiam o recorte que elas estão vendo da vida. E claro, tem pessoas com vidas bem desagradáveis, situações muito tristes, mas tem pessoas que não estão em situações tão tristes, mas elas enxergam só as partes ruins. E claro que é importante também enxergar essas partes ruins porque elas fazem sim parte da vida, mas se a gente só fica olhando para elas, a gente pode acabar deixando de perceber coisas que têm e que podem ter um significado maior, entende? Afinal, se a gente só acorda e faz tudo no automático, vai para o trabalho no automático, dirige de carro pelo mesmo lugar, nem presta atenção direito no que está fazendo, às vezes pode cometer uma infração, bater o carro porque está anestesiado, só querendo que acabe logo, querendo chegar no outro lugar e não aproveitando a travessia. Quantas vezes já não aconteceu com vocês de estarem indo de um lugar para o outro e quando vocês chegam lá, vocês nem lembram do que vocês viram no caminho, por onde é que passaram direito, só seguiram uma rotina que já está muito automatizada. E aqui eu quero contar uma história engraçada também. Há quase 10 anos atrás, eu tive uma ideia que é a seguinte: eu iria todos os dias escrever um resumo de como foi meu dia. Tipo um diário, assim, mas mais em lista, sabe? Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa. E daqui um ano, depois da escrita desse dia, eu iria ler ele de novo e comparar como é que foi a mudança. Spoiler, eu não consegui manter o hábito durante um ano, mas eu mantive durante bastante tempo. E eu percebi uma coisa engraçada. Naquela época, eu estava praticando muito tocar violão e estava aprendendo. Então eu tocava praticamente todos os dias, durante um período ali do meu dia eu tocava. Até que um dia eu estava escrevendo, né, esse meu diário, né? E eu coloquei, hoje eu fiz isso e toquei violão. Mas aí eu me dei por conta que eu não tinha tocado violão aquele dia, porque eu tinha feito outra coisa. Mas o meu cérebro mandou aquela informação da rotina automatizada. E aí eu te pergunto, quantas vezes na tua vida tu já não passou por algo parecido? Que tu lembra da tua vida como ela sempre é, mas não das coisas que aconteceram com ela. Tu lembra de um grosso que é meio embaçado, meio bagunçado e é repetitivo. Aí tu olha para as tuas memórias e pensa assim, nossa, mas não tem nada importante acontecendo na minha vida, não tem nada relevante mudando. Será que eu tô com a vida parada, estagnada? E às vezes não, às vezes a gente só não está enxergando as coisas que estão acontecendo porque falta uma certa intenção nesse olhar. E nessas horas eu gosto de lembrar muito de como o cinema usa isso. O cinema, ele precisa nos dar pistas para construir um determinado pensamento na nossa cabeça, para que a gente vá seguindo a narrativa do início ao fim. E muitas vezes, se vocês pararem para prestar atenção
em filmes que são sobre assassinato, suspense, investigação, vocês vão perceber que as pistas para o assassino já foram plantadas antes. E normalmente é uma cena que ela passa despercebida, mas que para os olhares atentos conseguem identificar que aquilo lá vai ser importante no futuro. Por exemplo, às vezes é uma garrafa de vidro que ficou exposta um tempo na cena. Ela estava ali, fazia parte do cenário. Mas o diretor mandou o cameraman ir lá e filmar aquela garrafa mais de perto, com uma luz específica, com um movimento de câmera específico, uma trilha sonora específica, não tão descarada, né? Senão ela poderia perceber que aquela garrafa era, na verdade, a arma do crime. Só que se eles nunca tivessem mostrado a garrafa pra gente e dado uma atenção específica a esse olhar da garrafa, a gente nunca teria percebido que depois ela seria usada como arma do crime. E aí o que aconteceria é que no final do filme a gente iria pensar, ué, mas uma garrafa? Tipo, eu não vi isso antes, ninguém me mostrou isso. Só que no caso, eles mostram justamente para que tu não tenha esse pensamento. Outra cena comum de acontecer no cinema é desenvolver personagens, relações entre personagens no cotidiano. Então, às vezes, é o personagem A com o personagem B tomando um café. Simples assim, algo comum, algo cotidiano, mas a atenção, a construção que eles dão para esses detalhes, a presença dos personagens, o olhar deles e o olhar da câmera sobre eles já interfere muito na nossa percepção. A gente se sente mais próximo deles, a gente se sente mais dentro do momento e a gente fica presente ali, aproveitando aquela cena que é extremamente simples, extremamente cotidiana, mas que teve um olhar carinhoso sobre ela. E provavelmente aonde a gente menos tem esse olhar carinhoso sobre a vida é nas redes sociais. Hoje em dia as redes estão extremamente comparativas, né? É o meu versus o teu, o que eu postei versus o que o outro postou. Será que a minha vida não é interessante? Será que a do outro é realmente mais interessante? Ou ele só está dando uma atenção melhor à vida dele, tá olhando onde é que ele pode fazer um story, onde é que ele pode postar uma foto bonita, que às vezes pode ser de algo simples. Algo simples que também existe na tua vida, mas que tu só não está vendo. E provavelmente outra pessoa está vendo na vida dela. E isso faz com que tu, que também tem isso, fique achando que não tem e admirando uma coisa que a outra pessoa postou, sendo que aquilo que ela postou podia ser algo que tu tá postando também. Só que como tu não enxerga, tu não vai nem tirar a foto e muito menos postar. Mas claro que nem sempre é assim. É muito fácil, principalmente influencers, postarem vidas extraordinárias, sempre viajando, sempre fazendo 1 milhão de coisas incríveis e trabalhando com conhecendo pessoas legais, pessoas famosas, e isso faz parecer que a vida deles é só isso, é só incrível e que a nossa não é. Só que olhar para isso também é saber que não é porque nós estamos comparando uma vida extraordinária com uma vida comum que a vida deles é mais importante, é melhor, é mais feliz do que a vida comum. Quer um outro exemplo disso no cinema? Quantas vezes filmes não foram criticados por excesso de cena de ação e que não tem uma história? Excesso de efeitos especiais, explosão para todo lado, mas não conta nenhuma história, não tem um momento simples, não tem um respiro, é só agitação, 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 explosão, 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 que te anestesia, te deixa atordoado e não comunica nada, não tem sentido, não tem olhar, não tem presença de uma história, de um motivo para aquilo. É só exposição gratuita de efeitos especiais. Quantos filmes não são criticados por isso? Enquanto outros filmes mais simples, por exemplo, Poderoso Chefão. Se a gente for pegar quantas cenas de ação de fato tem em Poderoso Chefão, elas são minúsculas, elas devem ser assim, representar 5, 7% do filme. O resto é desenvolvimento de personagens, é construção do clima, construção do suspense, e todo o momento é mais calmo, mais leve, mais ritmado e é um dos filmes mais aclamados pela crítica até hoje. Já em comparação, os últimos filmes da Marvel estão sendo cada vez mais criticados, justamente pela falta de história, pela falta de roteiro e muito efeito especial, muita explosão. E as pessoas estão cansadas disso, porque isso não é natural. A vida extraordinária, ela não é extraordinária porque ela acontece o tempo todo. Ela é extraordinária porque ela é uma cereja do bolo. E na vida de todo mundo a gente tem o que é a linha de base comum e a gente tem o que é o momento incomum, que é um momento diferente.
E a gente precisa saber observar e olhar com carinho para os dois momentos. Se tu só olha para os momentos pequenos, num filme como O Poderoso Chefão, tu iria dizer que gostou apenas de 5%, 7%, vamos dizer que é 7% que tem as cenas de ação. Se tu só olha para um momento diferente, tu tá aproveitando uma pequena parte da vida. Se tu consegue aproveitar o resto, tu vai estar aproveitando 100%, até os momentos que não são tão bons. Então não, tu não precisa mudar toda a tua vida para se sentir melhor. Talvez tu só precisa aprender a perceber ela de outra forma, olhar com carinho, registrar e depois, se tu quiser, expressar isso para o mundo. Antes de transformar a vida, talvez seja mais importante tu aprender a percebê-la. Senão, corre o risco de que mesmo que tu mude a tua vida, tu vai acabar no mesmo lugar, reclamando da tua vida nova, porque tu não vai estar percebendo a vida nova que tu construiu e tanto sonhou. E o estúdio da vida nasce muito disso também, de conseguir mostrar para as pessoas que há o que perceber na sua própria vida. E que a tua vida é importante não só porque ela é bela, bonita, extravagante e especial, mas porque ela é tua. E porque existe sim beleza nos pequenos momentos. Provavelmente existem mais coisas vivas nela do que o teu olhar cansado pode perceber. A gente costuma achar que uma vida cinematográfica depende de grandes acontecimentos, grandes momentos. Uma viagem, uma mudança radical, um amor intenso, uma grande conquista ou uma bela paisagem. Mas talvez isso seja só o olhar das redes sociais ensinando a gente a odiar a própria rotina. Porque o cinema não começa quando a vida fica extraordinária. O cinema começa quando uma cena comum ganha presença, sentido e intenção. Tu não precisa de uma vida interessante para começar a olhar para ela. Talvez tu só precise voltar com mais presença a olhar a vida que já está acontecendo. Hoje eu queria te propor uma coisa simples. Antes de dormir, tenta lembrar de alguma cena que aconteceu no teu dia que normalmente passaria despercebida. Uma luz entrando pela janela, uma conversa com alguém, um café, uma refeição que tu saboreou, prestou atenção nela, uma série ou filme que tu assistiu e se divertiu, um sorriso que tu viu na rua, um silêncio que foi calmo e aconchegante. E a próxima vez que tu perceber isso, não precisa necessariamente postar, mas se quiser, também pode, por que não? Mas registra isso, nem que seja 5 segundos, ou menos até, só para que tu comece a lembrar. Registrar vai fazer tu lembrar mais desses momentos que estão passando despercebidos pela tua própria vida. E se tu se sentir à vontade, também comenta aqui embaixo qual cena simples poderia passar despercebida na tua vida, mas que tu registrou ela e percebeu que ela era sim cinematográfica. E por favor, não deixe que essas cenas lindas escapem por entre os teus dedos. Permita que no futuro elas possam voltar e escorrer como lágrimas das tuas belas memórias. Se esse vídeo fez sentido para ti, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um gostei, porque isso vai me ajudar bastante. E também, se quiser saber mais sobre como eu acho que talvez tu tenha sofrido errado a vida inteira, aqui tem um vídeo que a gente fala exatamente sobre isso. E não se esqueça que não adianta nada olhar para a vida sem amor, porque o amor é a melhor coisa que fazemos.